Capítulo 7. Nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Nos intervalos que se seguiam de uma reunião à outra, não voltávamos ao nosso abrigo da espiritualidade. Permanecíamos antes no próprio ambiente terrestre, em virtude de ser a viagem a empreender excessivamente dificultosa para grupo numeroso e pesado, tal como o nosso, poder repeti-la em trânsito diário. Assim foi que ficamos entre os homens cerca de 2 meses, tempo necessário à consecução das reuniões íntimas de que carecíamos e de outras tantas de preparação iniciática, nas quais apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados sem a prática dos mistérios. Nossa qualidade de suicidas, cuja aura virulada por irradiações inferiores poderia levar à perturbação e o desgosto às pobres criaturas encarnadas das quais nos aproximássemos, ou delas receber influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos, inibia-nos permanecer em quaisquer recintos habitados ou visitados por almas encarnadas. Convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação e por isso mesmo submetidas a regras muito severas de conduta, o que impedia de vivermos ao léu entre os homens, influenciando molestamente a sociedade terrena, coisa que fatalmente sucederia se continuássemos rebelados, recalcitrantes no erro. Éramos então conduzidos a locais pitorescos nos arredores das povoações em que nos encontrássemos, e onde se tornasse difícil o ingresso dos homens. Bosques amenos, prados ensombrados por árvores frutíferas, colinas férteis e verdejantes onde o gado saboreava a relva fresca de sua predileção. Tendas eram levantadas e aldeamento gracioso, invisível a olhos humanos, mas perfeitamente real para nós outros, e a que doce poesia bucólica assinalava de matizes sedutores, surgia sob o zimbório eternamente azul dos céus brasileiros, nos quais o carro flamejante do astro-rei resplandecia com a polpa inigualável dos seus raios revigorantes. À noite, terna melancolia adoçava nossas amarguras de exilados do lar e da família, quando, voltando de assistir às arrebatadoras preleções evangélicas durante as reuniões dos espiritistas cristãos, nos quedávamos a meditar sob o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos vergéis, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, enquanto fitávamos a umbela celeste marchetada de estrelas lucilantes e lindas. Profundas elucubrações, então, dilatavam nosso raciocínio, ao mesmo tempo em que contemplávamos, enternecidos, quais jovens enamorados, aquele espaço sideral arrastando a glória inavaliável com que o Arquiteto Supremo o dotou. Aqui eram astros fulgurantes e imensos, sóis poderosos, centros de força, de luz, de calor e de vida. Além, mundos arrebatadores de beleza e grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até nossas vistas de preceitos do mundo invisível, como o amoroso aceno fraterno, a afirmar que também eles abrigavam outras humanidades, almas nossas irmãs em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz e, como nós, oriundas do mesmo sopro paternal divino que em nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos. E por toda a parte a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder, do seu amor, da sua sabedoria. Não raramente, sob o sussurro mavioso das frondes que engrinaldavam aquelas colinas, ante as dúlcidas virações que refrescavam a noite, clarificada pela refulgência dos astros que rolavam pela imensidão, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores, cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíam para o alívio de nossas inquietações, visitavam-nos em nosso acampamento, pela calada da noite. Mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco
piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência. Ampliavam explicações a respeito da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o seu todo-poderoso Criador. Grandes entusiastas da fé concitavam-nos ao amor a Deus, à esperança na sua paternal bondade, à confiança no porvir por ele reservado ao gênero humano, à coragem para vencer, como bases inalienáveis da serenidade no grande esforço pelo progresso. Afiançavam ser, todos eles, atestados insofismáveis, patéticos da excelência dos ensinos filosóficos ministrados pela doutrina de quem eram filiados, doutrina cujas bases, assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível, transformara-os em rijas fortalezas da fé, capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios, estampando o céu que traziam em si mesmos, graças aos conhecimentos superiores que tinham da vida e dos destinos humanos. Expunham então, cheios de eloquência, os ardores da adversidade com que muitos deles lutavam, e, ouvindo-os, abismávamo-nos, e nossa admiração crescia, tornando-os maiores no conceito que deles fazíamos. Este, varão respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro, incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que ele não respeitava o direito sagrado de pensar e de crer como lhe aprouvesse. Esta, senhora, carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugada ao imperativo de duras humilhações e desgostos diários. Eis, porém, mais esta, que vira morrer o filho único em plena juventude, arrimo e doçura da sua viuvez e da sua velhice. Enquanto esta jovem, nas vésperas do consórcio ternamente almejado, se vira recompensada na sua doce e prometedora dedicação com o perjúrio abominável daquele que lhe despertara os primeiros arroubos do coração. Pois o ser iniciado no espiritismo cristão não exclui a necessidade de grandes reparações e testemunhos dolorosos. No entanto, a serenidade, a paciente conformidade presidiam a tais choques em seus corações. Haviam-se voltado confiantes para o seio amorável de Jesus, fiéis ao convite terno que lhe conheciam permanente. Abriam os corações e o entendimento às doces influências celestes, alcandorando-se aos influxos assistenciais de seus guias instrutores. E agora marchavam confiantes, demandando o futuro, certos da vitória final. Não tiveram pejo. Antes foi com visível bom humor que narraram que dentre eles havia os que iam para o cumprimento do dever em suas reuniões, sem ter feito a refeição da tarde, por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo, que veste os lírios dos campos e provê as necessidades dos pássaros que voam no ar. 19. Nota. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Fim da nota. Também teria com que lhes remediar a situação, tão depressa quanto possível. E fortes se sentiam para, por si mesmos, e escudados na fé e no bom ânimo dela consequente, reagirem contra a penúria do momento e vencerem. Desse convívio, por assim dizer, diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte, mormente entre nós, desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. 20. Nota da médium. Com efeito, no decurso de nossas atividades mediúnicas, tivemos ensejo de fazer sólidas relações de amizade com habitantes do plano invisível. Em determinada fase de nossa existência, quando testemunhos dolorosos e decisivos nos foram impostos pela lei das causas,
Pequena falange de antigos sofredores a quem havíamos auxiliado antes, inclusive alguns suicidas e 2 ex-obsessores que se tornaram nossos amigos durante trabalhos práticos para a cura de obsidiados, tornaram-se visíveis em certa visita que nos fizeram, oferecendo préstimos para nos suavizarem a situação. Nada sendo, porém, possível, porquanto a situação era irremediável, misturaram com as nossas as suas lágrimas, visitando-nos frequentemente e assim nos proporcionando grande refrigério com a prova que nos deram de tão benévola afeição. Fim da nota. Tínhamos licença para segui-los em jornadas laboriosas no desempenho da beneficência. Poderosamente interessantes, tais labores serviam-nos de magnificentes lições, uma vez que, arraigados a insano egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Não me eximirei de dedicar algumas linhas dessas narrativas à descrição das operosidades a que assistimos então, para só nos referirmos ao que era realizado por eles em corpo astral durante as horas dedicadas ao sono e ao descanso físico material. Os médiuns e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto Maria de Nazaré, mereciam a sua confiança e estavam sob sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com os seus diretores. Muitas vezes, porém, essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico que experimentavam sob os auspícios da grande doutrina compilada pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, por Allan Kardec, não limitariam o concurso da sua boa vontade às sessões semanais de cunho secreto, em o núcleo a que pertenciam. Ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa a que serviam. Pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grandes distâncias em corpo astral, associando-se a seus mentores e guias para nobres realizações. Em nossa falange, cada grupo de 10, ou mesmo em número menor, poderia associar-se-lhes no intuito de instruir-se, segui-los nas peregrinações dignificantes em prol da causa esposada pelo Mestre Magnânimo, desde que seus tutelares e assistentes dirigissem os serviços e que mentores da legião tomassem parte na comitiva. Durante os 2 meses de nossa convivência na Terra, tive ocasião de segui-los algumas vezes, acompanhado de outros cômpares da falange, inclusive Belarmino, e seguidos de nossos afetuosos amigos de Canalejas e de Ramiro de Guzmán. Encaminhados por seus instrutores espirituais, visitavam hospitais no silêncio da noite, abeirando-se dos leitos em que gemiam pobres enfermos desesperançados e tristes, no piedoso interesse de lhes ministrarem alívio e vigores novos com aplicações magnéticas vitalizantes, de que eram fecundos depositários. Falavam-lhes amigavelmente, valendo-se da sonolência em que os viam mergulhados. Reanimavam-nos, transfundindo-lhes os alvores da fé e da esperança que iluminavam seus espíritos de crentes fiéis. Sugeriam-lhes coragem e vontade de vencer, por meio de conselhos e alvitres, cuja inspiração recebiam de seus bondosos acompanhantes. Com eles, assim, ingressamos também em domicílios particulares, observando que o intuito que levavam era sempre o de servir e aprender, quer se tratasse de visita aos palácios, às choupanas ou até aos prostíbulos, pois entendiam, com seus guias, que também aqui existiam corações a consolar, espíritos enfraquecidos a reerguer e aconselhar. De outras vezes, solicitavam nossa cooperação no empenho de consolar grandes infelizes, isto é, pessoas encarnadas que atravessavam testemunhos dolorosos na série de provações convenientes,
e cuja tendência para o desânimo e a desesperação poderia tornar-se fatal. Levavam-nos, então, para a sede da agremiação a que pertenciam e, ali, enquanto seus fardos materiais continuavam em profundo sono, assim como os daqueles por quem se interessavam, reanimavam os pobres sofredores, expondo-lhes conceitos vivos e prudentes, ministrando-lhes os grandiosos ensinamentos evangélicos que enriqueciam suas próprias almas e deles faziam grandes e animosos batalhadores diários, incapazes de se julgarem vencidos, desanimados, desesperados. E era então que emprestávamos nossa dolorosa experiência, aquecendo em falar da sinistra aventura que o desânimo nos reservara, arrastando-nos para o abismo do suicídio. Belarmino encontrava ensejos, então, para expandir seu verbo arrebatador de orador fecundo e brilhante, e por mais de uma vez pôde ele arrebatar, de uma queda certa, infelizes que já se inclinavam para a enoitada região da qual províamos. Tudo isso valeu-nos aproveitamento valioso, elucidações de alto valor, exemplificação sedutora, ao passo que reação consoladora nos reanimava, fortalecendo-nos a esperança. Ao fim de 2 meses, porém, nada mais sendo necessário recebermos do plano material terreno, fora ordenado o regresso da falange à sua colônia do astral. Não foi sem profunda comoção que abraçamos esses ternos e singelos amigos na última visita ao nosso bucólico aldeamento para as despedidas, e cuja placidez comunicativa do coração tão sadio vigor emprestara às nossas almas vacilantes e apreensivas. Conquanto seus corpos carnais se mantivessem adormecidos quando iam ver-nos, era bem certo que os enxergávamos realmente, como homens ou mulheres, sem que chegasse a impressionar-nos a diferença do envoltório. Hipotecamos-lhes gratidão eterna, apresentamos-lhes protestos de afeição inquebrantável, prometemo-lhes visitas frequentes tão depressa nos permitissem as circunstâncias, retribuição das gentilezas e provas de consideração com que nos haviam honrado, assim nos víssemos para tanto capacitados. Por sua vez, prometeram continuar interessando-se pelo drama que nos aprisionava, quer orando à clemência divina em nosso favor, ou nos transmitindo suas expressões de amizade por meio das missivas telepáticas que suas faculdades anímicas principiavam a produzir, promessa que imensamente nos desvaneceu. Com efeito, após chegarmos ao nosso nevado asilo, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacarem na lucidez dos nossos aparelhos de televisão, envoltas sempre nas ondas opalinas da prece e dos pensamentos generosos com que encaminhavam a Deus os bons votos que faziam pela melhoria de nossa situação. Se, passando 2 longos meses sobre a crosta terrestre, hóspedes dos serenos céus brasileiros, não nos concederam os guardiães a devida autorização para visitarmos sítios queridos de nossa pátria, cujas recordações saudosas umedeciam de pranto as fibras sensíveis de nossas almas, deram-nos, no entanto, a conhecer estes amigos prestativos e gentis, dóceis e humildes, os discípulos do nobre mestre da iniciação, Allan Kardec, a cuja memória desde então passamos a render respeitoso preito de admiração. E pensávamos enternecidos e sinceramente encantados. Uma doutrina como essa, capaz de lapidar corações, abrilhantando-os com as cândidas manifestações da bondade, como víamos irradiando em torno dos nossos novos amigos, não pode estar distante das verdades celestes. Passaram-se 2 anos, longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempiterno, voltando-nos à situação amara deixada pelo suicídio. Voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica.
Por esse tempo, relacionara-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava e aos demais frequentemente, quer por meio dos pensamentos e irradiações benévolas que dirigia a nosso favor ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu e sensibilizou poderosamente, forçoso será confessar. Perscrutador, corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta insofrido que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com férvido encantamento, e ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas de nossa colônia em corpo astral, durante o repouso noturno ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhe permitiam a entrada, por assaz perigoso para ele contato tão direto com o ambiente privativo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudava, e uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Tão amável quanto intrépido amigo, possuía, é certo, conselheiros e guias, assistência particular como médium que era. Não obstante, possuía também o livre-arbítrio, a vontade livre para agir como lhe aprouvesse, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente, pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas, sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os dedicados mentores uma entrevista amistosa com um amoroso compatriota. Inesperadamente, visitamo-lo. Fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente, enquanto me deram ordens de algo dizer-lhe por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. Não visitáramos, no entanto, senão o médium, retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamento meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como a instruções e prática nos serviços de reeducação. Conhecíamos já a lógica férrea da reencarnação, fantasma que apavora qualquer espírito delinquente e a um suicida em particular, e que ele reluta em aceitar, intimamente convencido, no entanto, de que é verdade que se impõe, que procura negar porque a teme, sentindo, todavia, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa no estágio consolador no qual assistem seus guias desvelados, é por ela atraída como o bloco minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível, e a qual porfia em afastar das próprias cogitações, sabendo-a inevitável de seu destino, como a morte o é dos destinos humanos. Entretanto, não a experimentáramos ainda pessoalmente, vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência a fim de contemplarmos nosso ser na plenitude da inferioridade moral que lhe era própria. Nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas nos torturavam a mente com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução desse progresso que se verifica facilmente nas entidades normais ou evolvidas. A esse tempo, haviam-se estreitado poderosamente as nossas relações de amizade com o pessoal dos serviços hospitalares, e particularmente cada grupo com os seus guias responsáveis mais diretos, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas.
Ora, o assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Ele e seu pai, Carlos de Canalejas, pequeno fidalgo espanhol, alma de apóstolo, coração angelical, e mais Joel Steele, mereciam do nosso pavilhão em geral e da nossa enfermaria em particular as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito. Roberto, porém, não era entidade muito evolutida, conquanto fosse avantajado o cabedal de prendas morais por ele duramente adquirido através de existências planetárias. Tratava-se de espírito em marcha franca no carreiro áspero do progresso, e viera para o estágio de além-túmulo não havia sequer um século, após encarnação reparadora muito acerba, na qual a dor de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração e a felicidade que julgara fruir. Tivera Roberto nada menos do que o lar destroçado pelo perjúrio da esposa, a quem amara com todo o devotamento possível a um coração de esposo. Vira morrer a filha querida, primogênita dessa união que tudo fizera supor auspiciosa e duradoura aos 7 anos, vítima da nostalgia originada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada dele próprio, seu pai, que, por sua vez, a adquirira durante abnegadas pesquisas em enfermos portadores do terrível mal, pois, como médico, dedicara-se a humanitários estudos a respeito do até hoje insolúvel problema. Sofrera humilhações penosas e 1000 situações difíceis por causa do casamento desigual que fizera, pois o destino levara-o a apaixonar-se irremediavelmente pela encantadora Leila, filha do conde de Guzmán, o nosso muito estremecido amigo da vigilância. Correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras, a ela se unira pelo matrimônio, não obstante as relutâncias de Dom Ramiro, cuja penetração psicológica a respeito da própria filha não augurara feliz desfecho para o importante acontecimento. Roberto de Canalejas, em verdade, não passava de pobre e obscuro filho adotivo de um fidalgo generoso que lhe dera nome e posição social, mas cuja fortuna fora disseminada em meritórias obras de socorro e proteção à infância desvalida. Nos últimos quartéis do século XVII, tivera Roberto uma existência no centro da Europa, tornando-se suicida no ano de 1680. Por essa dolorosa razão, já no século XX, conforme nos achávamos na espiritualidade, ainda sofria consequências do mal-sinado ato de então, pois o seu drama conjugal, verificado na Espanha na primeira metade do século XIX, mais não fora do que a experiência a que não se quisera submeter ao findar do século XVII. Esse nobre amigo, cujo aspecto grave e meditativo tanto nos atraía, aparecia no além-túmulo tal como existira em vestes carnais durante a última existência, passada na Espanha. Estatura mediana, barba negra e cerrada, elegantemente terminada em ponta, qual usavam os aristocratas da época, e acompanhada de bigodes bem tratados, cabeleira volumosa e farta, tez branquíssima, quase nívea, olhos negros, grandes, pensativos, lembrando ciganos andaluzes, e mãos longas, indicando o exercício continuado do pianista ou o mal terrível que fizera tombar seu último fardo carnal. Ele próprio revelara-me essa pavorosa síntese de sua vida, durante os serões em que nos acompanhava pelas aleias mortas do parque do hospital. Fizera-o, porém, no intuito altruístico de elucidação, concitando-nos ao valor para enfrentar o futuro que áspero nos aguardava, porquanto ao suicida cumpre reparar a fraqueza, de que deu provas, curando-se do desânimo que o ata à inferioridade, com testemunhos decisivos de fortaleza e resoluções salvadoras. Ou fosse porque ele conhecera e amara Portugal, tendo ali vivido os últimos meses de sua vida, recebendo como derradeiro pouso para sua armadura humana a argila portuguesa, fosse porque, além de médico, era também artista de elevado mérito,
porquanto cultivava as belas letras e a música, enquanto a verdade era que nosso grupo se compunha de intelectuais portugueses orgulhosos de sua heróica pátria. O certo foi que a afetuosa simpatia a ele nos enlaçou, fundindo-se logo em imorredouro afeto fraternal. Belarmino de Queiroz e Sousa, o poliglota filósofo que, a esse tempo, só de longe em longe recordava o antigo monóculo, era dos quais mais vivamente se empolgavam com a nova amizade, pois no amigo pretendera descobrir de algum modo um similar. Confessara de canalejas que tivera a desdita de professar doutrinas materialistas quando encarnado, renegando a ideia do ser supremo e repelindo a luz dos sentimentos cristãos pelo domínio exclusivo da ciência, fato que o desamparara grandemente durante os contínuos dissabores da existência, agravando mais tarde a própria situação moral, quando a adversidade lhe desferira o supremo golpe no lar doméstico. Continuadamente entretinham longas dissertações sobre os tão palpitantes temas materialistas à luz da ciência psíquica, respondendo Roberto com lógica irretorquível aos argumentos vivos de Belarmino, que mal iniciara a reeducação no campo espiritual, pois trazia àquele, sobre o interlocutor, a vantagem de conhecimentos muito mais profundos, não somente em filosofia, como ainda em ciência e moral. E era de vê-los, amistosa e fraternalmente, discutindo sobre os mais belos e profundos assuntos. O poliglota desejando reaprender, renovando cabedais sobre as ruínas das antigas convicções. O jovem doutor acendendo para ele fachos de luzes inéditas com que norteasse a trajetória do porvir, estribando-se em fatos positivos que tão do agrado eram do interlocutor. Muitas vezes, nós outros, os ouvintes, sorríamos a socapo, por observarmos a nulidade do pobre Belarmino, que se considerara iluminado na terra, em presença de um simples assistente hospitalar de uma colônia de suicidas, humilde trabalhador que nem mesmo méritos sensíveis possuía na espiritualidade. Um dia em que demorara um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, avisando-nos de que fora informado que receberíamos alta dentro de poucos dias, falei-lhe eu, não sem certo constrangimento, diante da indiscrição que usava. Meu caro senhor doutor, os pequeninos relatos de vossa vida, que tivestes a magnanimidade de confiar-me, calaram fundamente no âmago de meu ser, comovendo-me profundamente e fazendo-me refletir. Fui romancista na terra e, escrevendo, procurei estampar em minhas humildes produções determinado caráter moral. Deixei na terra obra vultuosa, se não em qualidade, pois hoje reconheço que bem pequenos foram os meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio da observação com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade, e assim, mais rapidamente cativar editores e leitores, dos quais dependia minha bolsa quase sempre vazia. O que não deve ser qualidade muito recomendável para um escritor terreno. Quem sabe, senhor doutor, Vossa Lhaneza forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal que tanto me impressionou, para que algum dia possa eu voltar a visitar a terra e, por intermédio de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante intercalado com as luminosas doutrinas que começo a aprender? Quem sabe poderia eu transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as radiosas novidades que aqui defrontei, romanceando-as com aspectos reais da vida íntima, tão humana e tão instrutiva, de espíritos que aqui eu conheça e que foram homens e também sofreram, e também amaram, e também lutaram, e morreram, como toda a humanidade? E isto porque tenho ouvido asseverar os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito, desejoso de progredir, o romper as barreiras do túmulo a fim de relatar aos homens as impressões colhidas na espiritualidade, a moral que a todos os recém-vindos da terra aqui surpreende. Quedou-se ele pensativo, enquanto rude melancolia lhe ensombrou o semblante,
que eu me habituara a ver sereno, o que me trouxe arrependimento do que havia proferido. Passado alguns instantes, porém, respondeu, como ressuscitando do passado por mim timidamente lembrado. Sim, é meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade, ou um covil de magias com seu arsenal de intrugices, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza convenceremos um endurecido no mal à volta a uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. De início, deverei esclarecer que não existem muitos médiuns dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. E quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, além de os reconhecermos deseducados da moral cristã, elemento indispensável ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiências, entrincheiram-se eles de tal forma no comodismo, indispostos para disciplinas que em seu próprio benefício deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumirem iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível, que anulam completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. Daí o preferirmos as almas simples, os humildes e pequeninos, os quais, por sua vez, por não disporem senão de bem pequenos cabedais intelectuais, exigem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens por meio de suas faculdades. Minha vida, prezado amigo, ou antes, minhas vidas, através das migrações terrenas em que tenho experimentado as lides do progresso, relatadas fossem, com efeito aos seus leitores, oferecer-lhes-iam lições que não seriam de rejeitar. A vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de sequências elucidadoras, romance instrutivo que arrebata, porque reflete a luta da humanidade contra si própria, através de longa jornada em busca do porto florido e áureo da redenção. Poderá colher sua observação aqui mesmo, pois na estreiteza deste asilo há bons temas educativos para transmitir aos humanos por via mediúnica. Todavia, estou capacitado a adverti-lo de que as mais decepcionantes dificuldades avolumar-se-ão, enfrentando os seus louváveis desejos, ainda porque todos os entraves surgem diante de um suicida, pois colocou-se ele em situação anormal, que afetou até a mais insignificante fibra da sua organização psíquica, assim como seu destino. No entanto, as suas nobres intenções, sua perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo bem e o belo poderão operar milagres, e estou certo de que seus futuros mestres e guias educadores orientar-lo-ão a respeito. Quanto aos informes solicitados, teria satisfação em fornecer-lhes, meu amigo. Reconheço-o sinceramente intencionado, e o espírito, uma vez despido dos preconceitos terrenos, perde o pejo que o homem conserva de revelar aos amigos os infortúnios e particularidades que o confrangem. Infelizmente, porém, não sinto em mim o desprendimento necessário para reviver o terrível drama que ainda me conturba. Medir o passado, cujas cinzas ainda se encontram palpitantes, aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível, que amortalha de saudades e pesares insopitáveis todos os meus passos na espiritualidade. Extrair das sombras da subconsciência a imagem idolatrada da perjura, a quem não pude jamais desprezar, tentando conceder-me o consolo supremo do esquecimento. Vê-la ressurgir dos refolhos de minhas lembranças, tal como existiu ainda ontem, formosa e sedutora, enlaçada ao meu destino pelo matrimônio, e reviver as horas felizes do convívio conjugal,
quando as imaginava imorredoras, sem perceber que eram enganosas, fictícias, tão só oriundas da minha sinceridade, da fé que me inspirava, da minha grande boa vontade. Será padecer pela segunda vez a insuportável aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser anseia por vê-la redimida da infância que a arrojou ao báratro repugnante da mais torpe situação que a um espírito feminino poderá macular, o adultério. Não posso, Camilo, não posso. Amo Leila e sinto que tal sentimento desdobrar-se-á comigo através dos evos, porque me há acompanhado ele pelo destino afora desde muitos séculos. Desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava vitoriosa e pura, anunciando a boa nova sob as frondes pujantes das florestas da velha Ibéria. E não descansarei enquanto não a tiver novamente a meu lado, exculpada da afronta dirigida a mim, a si mesma, à lei de Deus, a nossos filhos e à sua qualidade de esposa e mãe, pelas reparações cruciantes a que se submeteu, levada pelos remorsos. Fez uma pausa, durante a qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração, e continuou em tonalidades humildes, que me levaram a duplamente admirar o adamantino caráter que havia 3 anos eu observava diariamente. Pudesse eu, Camilo, e evitaria as dores da expiação para minha pobre Leila, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora o tentei, as nódoas do delito com o ósculo do perdão que de há muito, voluntária e de boamente lhe concedi. Contudo, ela mesma nada quer aceitar de mim antes de ressarcir o próprio débito, ao embate das tormentas de uma reencarnação amortalhada nas lágrimas de rijos sofrimentos, a fim de poder considerar-se digna do meu amor e do perdão de Deus. Sua consciência, entenebrecida pelo erro, foi o austero juiz que a julgou e condenou, pois com a alma chagada pelas dentadas do remorso, apavora-se tanto com o próprio passado e tanto o execra que nada será capaz de mitigar as ardências que a torturam, senão a dor irremediável no sacrifício da expiação terrena. Bem quisera eu aproximar-me dela, refrigerar minhas saudades, falando-lhe pessoalmente, em vigília ou durante o sono, consolando-a, incitando-a à luta pela vitória com os meus protestos de perene amizade. No entanto, não posso nem mesmo aproximar-me, porque, se me percebe, apavora-se e procura fugir, envergonhada com a mácula de que a acusa a consciência. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que o deseje, porém, cautelosamente, a fim de não me dar a perceber, para evitar desorientá-la. Convenço-me cada vez mais, senhor doutor, de quanto os meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar-lhes os comoventes episódios que percebo nas entrelinhas de vossas exposições. Pedirei ao pai de Leila que posteriormente leve ao conhecimento do meu caro escritor lusitano o drama que tanto o atrai. Quem sabe? O trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso, e a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero sempre obterá o beneplácito divino para suas realizações. Dom Ramiro de Guzmán encontra-se à altura de fazê-lo. Trata-se de um espírito forte, experimentado nas lutas do infortúnio, e que sabe dominar as emoções, possuindo em grau adiantado a disciplina mental. Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na terra, em memória de sua infeliz filha, tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causou, malgrado a educação aprimorada que se esforçou por fornecer-lhe. Falar-lhe-ei a respeito. Compreendendo-o disposto a retirar-se, observei ainda, fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda a parte fareja substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas. E perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presentemente? Levantou-se calmo,
firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática a seus maiorais, e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou-o cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou, murmurando como que para si mesmo. Deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la neste momento. Com efeito, pouco a pouco, a configuração de uma criança destacava-se da penumbra de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro, dos mais modestos, conquanto não miserável. Uma menina aparentando 5 anos, cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhe tumultuavam o espírito, entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscências que se embaralhavam aos fatos presentes, pois falava às bonecas como se conversasse com personagens cujas imagens se desenhavam quais contornos a crayon em suas vibrações mentais. Roberto contemplou-a tristemente e, voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento, deslumbrado ante a majestade do drama cujos primórdios me davam a conhecer. Aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro. Chamam-lhe Maria, o nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre será linda e graciosa criança, inocente e cândida como os anjos do céu. Perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora, que cumprirá merecida pena. É a adúltera, a perjura, a infiel, a blasfema e suicida. Pois Leila foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos, a família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. 2 lágrimas oscilaram no veludo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente. Ó Camilo, glória a Deus! Hosanas à sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual uns dos outros? De repente, brado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez de nossa enfermaria de além-túmulo. A menina acabara de pressentir Roberto. Vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam à sua consciência ser ele a grande vítima de seus desatinos e, em prantos, procurara refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão da súbita crise. Deteve-se o assistente de Teócrito, isolando apressadamente o impressionante aparelho. É assim sempre, exclamou tristemente. Não tem coragem para enfrentar-me. No entanto, pensa em mim e deseja voltar ao meu convívio. Despediu-se e retirou-se meditativo. Nunca mais tornei a falar-lhe no assunto. Todavia, nessa mesma tarde, iniciei os apontamentos para a preparação destas humildes páginas. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez não fosse de todo impossível eu escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvir e compreender? Sim, eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia meu espírito. Fim de capítulo.